Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Você já conhece o nosso trabalho no Instagram. Toda a nossa produção científica e de humor é autoral e independente. Você confere também uma charge mensal na SBACV em Pauta, a revista da SBACV Nacional. Eu sou o Arthur Curtarelli, compondo o time do Fogart da Madrugada. Estão comigo o Luiz Eduardo. Tudo bem, pessoal? Estamos aí para outro episódio, vamos lá? E o Fábio Goldbach, de São Paulo, capital. Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Antes de começar o nosso episódio, eu vou te pedir para que aperte o botão de seguir aqui no Spotify. Isso ajuda o nosso time a continuar produzindo. Isso é muito importante para nós. Hoje nós vamos falar sobre tratamento de varizes no consultório. E para conversar sobre o tema, nós convidamos uma referência nacional e internacional no assunto. Formado pela Faculdade de Medicina da USP, aonde realizou mestrado, doutorado e livre docência, além de ter sido professor associado por mais 4 anos, ele participou da elaboração do consenso Escleroterapia com Espuma, realizado pela International Union of Phlebology, e ainda é o fundador do Espaço Vascular e do curso ABLAVE, Ablação Venosa, que possui mais de 7.000 casos tratados utilizando a técnica de espuma. Estamos muito felizes em ter conosco o Dr. Eduardo Toledo Aguiar. Muito boa noite, Dr. Eduardo. Ótimo. Olá, meus caros Arthur, Luiz Eduardo e Fábio. Muito obrigado pela lembrança e pela gentil apresentação. É para mim um grande prazer poder conversar sobre a minha atividade. Legal, doutor Eduardo. Aqui no podcast do Frêmito, a gente sempre começa com o mesmo tópico, que é sobre a carreira e o início, o currículo do nosso entrevistado. O que a gente queria saber é o que fez o senhor se dedicar ao tratamento ambulatorial das varizes. Muito interessante. O que me levou a tratar varizes em consultório ou tratamento ambulatorial foi uma constatação simples. Muitos doentes, principalmente com quadro avançado da doença venosa crônica, tinham dificuldade em conseguir tratamento. É explicável. Aproximadamente 30% da população adulta apresenta doença venosa crônica nos estágios C2 e C6. Se fizerem as contas, são aproximadamente 50 milhões de pessoas no Brasil. O tratamento proposto para esses casos é cirúrgico. Como fazer? Não há hospitais e equipes de profissionais suficientes para esse contingente. São conhecidas as filas de doentes aguardando anos por vaga nos hospitais. Além disso, o tratamento de varizes não é de alta complexidade e não exige que seja feito em hospitais na imensa maioria dos casos. Atualmente, há a campanha pela deshospitalização, o que significa que procedimentos de baixa complexidade possam ser feitos em clínicas ou consultórios sem anestesia, sem internação e principalmente que possam ser feitos por um único médico auxiliado no máximo por uma enfermeira. Em 1998, em um congresso em Tóquio, eu conheci o Dr. Juan Cabrera, um dos pioneiros do tratamento com espuma, espanhol de Granada, que apresentava sua experiência no tratamento por meio da escleroterapia guiada com espuma e com resultados altamente promissores. Pensei, tá aí uma solução. Resta ter experiência e treinamento. Foi essa a ideia que eu tive de início para começar a fazer o negócio. Legal, doutor. E assim, com a pandemia agora ficou mais evidente ainda essa necessidade, que nem o senhor falou, de retirar dos hospitais os procedimentos que podem ser realizados a nível ambulatorial. Como o senhor enxerga então essa transição? O senhor acha que já é uma realidade? Eu creio que com a pandemia ficou mais evidente a necessidade desses doentes. A escleroterapia com espuma é uma realidade em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a doença venosa crônica é tratada em vein clinics em regime totalmente ambulatorial. Na França, acontece o mesmo. A Itália é o berço do método Tessari de preparação de espuma, as 2 seringas ligadas por uma torneira de 3 vias. O professor Lorenzo Tessari é natural de Verona e leciona na Universidade de Siena. Muitos são os métodos hoje de tratamento ambulatorial, com laser, radiofrequência e outros também associando métodos termoquímicos, mecanoquímicos e por aí vai. Um fato interessante aconteceu no Reino Unido, em 2013, saiu uma recomendação
do NIH, o National Institute of Health, para que a primeira opção do tratamento das varizes fosse a termoablação, na época feita a laser. E a segunda, a escleroterapia com espuma. E a terceira seria a cirurgia, quer dizer, tirar o doente do hospital, fazer tudo em consultório, em ambulatório, seja lá. Após 2 anos foi feito um levantamento para verificar se as recomendações estavam sendo seguidas. E verificaram que a maior parte dos médicos empregava a escleroterapia com espuma, possivelmente por ser mais rápida de execução e mais barata, e proporcionar os mesmos resultados que as outras terapias. No Brasil, os métodos de tratamento ambulatorial têm sido cada vez mais usados. Eu acredito que a pandemia apressará essa retirada do doente do ambiente hospitalar. Doutor Eduardo, isso tudo é muito interessante, mas quando a gente fala em tratamento ambulatorial, a gente não pode colocar todos os pacientes com doença venosa crônica no mesmo grupo, né? Existem níveis de complexidade de doença que são muito diferentes entre si. Qual que é o paciente que a gente pode tratar a nível ambulatorial? Essa é uma pergunta um pouco complicada para mim, mas em todo caso, porque eu sou muito agressivo nessa história, todos os doentes classificados de C2 a C6 da classificação CEAP, né, podem ser tratados ambulatoriamente. É a prática diária da espaço vascular, a clínica que eu montei nos moldes das Vein Clinics americanas. As restrições são os casos de doença venosa crônica secundária, com obstruções do sistema venoso profundo, que devem ser tratadas previamente. Aí, essas restaurações do sistema venoso profundo podem ser endovasculares ou não, tipo cirurgia aberta, mas o ambiente necessário está hoje no hospital. Agora, essa história, se há refluxo da safena ou não, se o calibre ultrapassa 10 mm ou não, para mim não é uma coisa relevante. Eu trato todo mundo em ambulatório. Muito legal, né? Como a gente vê que a tecnologia ultrapassa barreiras, né? O que era antes, assim, um marco de dificuldade de tratamento, hoje já é vencido, né? Você consegue tratar absolutamente a maioria esmagadora dos pacientes a nível ambulatorial. O doutor, a gente sabe que o senhor tem uma vasta experiência, tanto no uso da espuma densa, como de outras técnicas minimamente invasivas. Como é que o senhor faz a escolha de qual técnica vai utilizar para cada paciente? Também outra pergunta que eu sou um pouco tendencioso, como diria, tem o meu viés, como é muito dito hoje em dia, né? Então a minha tendência é sempre pelo tratamento mais simples. E eu acho que o mais simples é a escleroterapia guiada com espuma. Eu utilizo isso há 16 anos, né? Então há alguns inconvenientes realmente. Por exemplo, se você pretende fazer a ablação da safena, é possível que você precise de uma segunda injeção. Outro inconveniente é a necessidade de drenagens, o que é frequente na minha experiência, né? Então, recentemente eu comecei a empregar um método mecano-químico, o Flebogriff, que fiz pouquíssimos casos e não posso afirmar nada baseado na experiência pessoal. Pelo que eu andei lendo, pelo que eu sei das coisas, parece que a gente diminui o número de drenagens e consegue uma ablação da safena com maior frequência numa única sessão. Mas aí tem outra coisa, eu tenho dúvida se a ablação da safena seja realmente necessária em todos os casos. Eu tenho visto, em muitos casos, a veia safena magna reduz o calibre depois de uma escleroterapia com espuma, volta a ser competente ou mesmo insuficiente, mas o mesmo insuficiente ela produz um volume de refluxo mínimo e o doente permanece longo tempo sem sintomas e sem varizes. Quer dizer, é um tratamento esperado para uma doença que é recidivante, recorrente, sei lá o termo melhor para usar. Mas então, se você deixar o doente sem sintoma e sem varizes aparentes um bom tempo, e eu digo um bom tempo, mais de 5 anos, 8 anos a 10 anos, é um resultado ótimo para mim. Doutor, isso aí foi um fato que a gente conversou já com outro entrevistado. Eles definem, na verdade, o sucesso terapêutico como a ablação da safena, né? Sendo que, na verdade, às vezes você não avalia a clínica do paciente, né? Então, acho que isso entra exatamente no que o senhor comentou, né? O paciente que está assintomático. Eu acho que é por aí. Eu tenho essa impressão, quer dizer, mas não sei se vocês acompanham a literatura internacional, claro que vocês acompanham isso, os resultados todos são num espaço de tempo relativamente curto. Então, a ideia é a ablação da safena. Então, nos primeiros resultados, esse tratamento dá certo, o resultado é ultrassonográfico.
Então, nas primeiras publicações, era sempre ultrassonográfico. A safena sumiu, tá ótimo. Se o doente continua ou não com sintomas, a gente não fica sabendo do trabalho. Agora, quando você tem uma experiência mais larga, que você analisa o quadro clínico, então você começa a ver aquelas medidas que são, às vezes, complicadas, até difíceis de fazer num consultório, assim, da vida comum privada, mas qualidade de vida, resposta sintomática, melhora clínica ou não. Você tem uma série de medidas para fazer isso, né? Então, se você medir isso, se você conseguir uma melhora importante do doente, já é. Agora, que a doença vai recidivar uma hora, vai. A não ser que você opere o doente, trate o doente muito idoso. Então, daí sim, curei o doente e tal. Algumas pessoas têm recidivas que são insignificantes, você não precisa nem. Não dá distúrbio clínico, não dá distúrbio funcional nenhum. Então, eu acho que aí é isso, ao meu ver, o caminho do tratamento das varizes, da doença venosa crônica. Bom, e aproveitando esse gancho, a gente não pode deixar de comentar que no currículo do senhor teve uma grande oportunidade de participar de uma missão, né, humanitária no Nicarágua, onde o senhor prestou serviço à população carente. Gostaria que o senhor compartilhasse um pouco dessa experiência e como que isso impactou na sua prática do tratamento ambulatorial das varizes. Olha, essa foi uma das melhores épocas da minha vida de cirurgião vascular, viu? Eu fui a convite da Farah Foundation, que é uma fundação de origem americana, baseada em... a capital do Texas, fugiu o nome agora. Então... É Austin, é. Eles criaram um serviço de atendimento médico, a Farah Clinic, na cidade de Matagalpa, que é uma cidade pequena, o centro geográfico da Nicarágua, né? E lá, a ideia era ter uma prestação de serviços para os clientes deles, mas esses clientes eram o seguinte, eram originários das fazendas de café que essa fundação tem lá, ou que os membros da fundação, não sei bem como é que é a história, mas são fazendas imensas de café plantados no meio da mata. Não é como no Brasil, que a plantação é você vê só aquele cafezal extenso. Lá você olha, você não vê café, você vê a mata e o cafezal no meio da mata. Então é impossível mecanizar, é muita gente. E eles tinham dificuldades lá com o serviço público da Nicarágua de atendimento médico dos seus funcionários. Então eles criaram essa clínica para atender os funcionários. E viram que a população da cidade começou a procurar muito. E eles resolveram prestar um serviço humanitário mesmo para a população toda. E aí eles começaram a convocar médicos. Eles têm um amigo lá, que ficou meu amigo também, que é o Dr. Steven Reeder, e do Reader's Vein Institute de Dallas. Esse meu amigo é que orienta a fundação a procurar os médicos no mundo inteiro para ir para lá e trabalhar. Então, eu fui convidado porque eu encontrei num congresso, casualmente, sentado numa mesa de jantar de congresso, batendo papo, não sei o que, ele me convidou para a história. Então fui. Eu fui durante 5 anos, a partir de 2011, passar uma semana todo mês de fevereiro. Era muito interessante. Nós tratávamos aproximadamente 200 doentes em uma semana, 2 médicos só. Caramba! E era bastante doente. Você vê, foi aí que eu vi a vantagem desse negócio de tratamento ambulatorial. Esse Dr. Reeder é muito habilidoso com laser. Então, para ele funcionar uma veia safena, enfiar a fibra e fazer a anestesia tumescente é muito rápido. Então, com isso, eu aprendi muito de laser com ele também, né? E começamos a fazer as coisas. Então, ele fazia o laser com flebotomias e eu tratava a turma com espuma na outra sala ao lado. Só que enquanto ele fazia um lá, ele levava pelo menos 40, 50 minutos. Eu, em 15 minutos no máximo, fazia uma terapia aqui com esse público. Começou a fazer sucesso. E aí começaram os americanos lá, a turma que trabalhava com ele, era basicamente a família, alguns auxiliares deles lá, começaram a vir, e o pessoal da clínica mesmo, né, como locais lá da Nicarágua, começaram a vir ver o que eu estava fazendo, até que ele resolveu associar a espuma ao laser também. Então daí caiu muito tempo. Em vez de flebotomia, era laser na safena e espuma para baixo. Os resultados foram muito bons, né? Então isso foi uma coisa muito interessante. E outra curiosidade, a gente trabalhava das 9 às 5, às 5 saía da clínica e ia para o nosso alojamento lá, que era um hotel no meio da cidade, um hotel tipo, residência assim, né? Um hotel pequeno até, por sinal a nossa equipe tomou conta do hotel inteiro, né? Mas daí, quando a gente andava pela cidade, a gente via os doentes tratados no mesmo dia, andando pela cidade, fazendo compras, passeando, sabe? Recém-tratados das varizes. Então é uma coisa que eu disse, poxa,
é fantástico. Em vez de você deixar o doente no hospital anestesiado 24 horas, fazer um repouso pós, muda completamente a ideia do tratamento, né? E foi aí que eu vi que valia a pena realmente tratar com espuma. Se vocês me permitirem mais um minutinho, tinha um negócio gozado, que era outras equipes de médicos revezavam com a gente em outras épocas do ano. Então isso era muito gozado, que havia um intercâmbio através de chat com esses médicos, né? Então havia uma equipe italiana, que era Tessari e Cavezzi e seu grupo, e uma outra equipe americana que eram uns 10 médicos. Essas equipes desses tratavam aproximadamente 500 doentes por semana que passavam lá. E daí ficava aquelas gozações, porque nem sempre é um sucesso, né? Então ficava aquele comentário que um dizia pro outro, olha, você fraquejou aqui, você fez não sei o que lá e tal. Ou o contrário, quando era muito bem sucedido. Agora, nessa história você faz um monte de amigos. Isso é que foi legal, né? Então, amigos internacionais, começa a aparecer convite para você ir a congresso aqui, a congresso lá. Quer dizer, você tem um intercâmbio com gente que eu nunca esperava ter, assim, de uma forma tão fácil e tão agradável, né? Valeu a pena. Muito legal essa história, doutor. Que experiência, né? Uau. Professor, a gente não podia deixar de perguntar sobre a sua participação como elaborador do consenso de escleroterapia com espuma da International Union of Phlebology. Como que foi a experiência e qual que é a importância do consenso? Isso foi outra experiência fantástica, né? E isso eu devo ao meu amigo que foi um brasileiro, ex-presidente da International Union of Phlebology, que era o Ângelo Scuderi, de Sorocaba. Então ele me convidou para participar desse consenso, e que é uma reunião de experts em determinado assunto para propor recomendações para padronização de tratamentos, né? Então é elaborado um documento em que versa sobre a definição do problema, métodos diagnósticos, execução da técnica, resultados e complicações e como evitá-las. Então a primeira reunião foi em Florença, num daqueles palácios lá fantásticos, né? E a outra em Boston. Só aí já valeu a pena, congresso. né? Só aí já valeu a pena. Já valeu a pena. Foi muito interessante. Então, agora, você participa com... Vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, a francesa que foi era a Claudine Meldesno, que é um dos expoentes de espuma na França. Tessari e Cavezzi estavam lá com italianos. O Breu, ou Breu, não sei bem a pronúncia, que é alemão. O Coleridge Smith, que eu não tenho visto muita publicação dele hoje, talvez esteja já meio aposentado, sei lá, mas era um dos grandes ingleses do negócio. E o americano era o Nick Morrison, né? E havia gente da América Latina também. Então, o Armando Shapira, da Argentina, era outro. Então, gente com as mais variadas visões, dando palpites, sugestões, corrigindo o documento, né? Foi uma oportunidade, assim, ímpar de estar com alguns dos melhores do mundo, na minha opinião. Cara, que legal, né? O Brasil participando também da história e da técnica, né? Impressionante. Muito legal, né? Doutor, a gente vai aproveitar todo o seu know-how com a técnica de escleroterapia com espuma densa, e as próximas perguntas trazem alguns questionamentos técnicos sobre a modalidade. A gente tem vários ouvintes que estão saindo da residência ou mesmo são residentes que vão poder aprender muito aí com o senhor. A primeira pergunta, a gente gostaria que o senhor comentasse alguns conceitos técnicos quanto agitação, concentração e dose do polidocanol por sessão. Isso. A questão da preparação de espuma é muito importante, né? O polidocanol é a droga mais usada no Brasil, embora exista outra, que é o tetradecilsulfato de sódio, que aqui para nós fica uma coisa cara de produzir. O nome comercial é Fibrovane, existe na Europa, principalmente Itália, Inglaterra, eles usam Fibrovane. Agora, o restante do mundo praticamente usa o polidocanol. O polidocanol você pode obter nas concentrações de 0,25% a 3%. Né? Então, dependendo da concentração, varia a relação droga-ar no preparo das duas seringas. Né? Então, em concentrações baixas, 0,25% até 0,5%, até 0,5%, né? A relação deve ser 1 para 2, quer dizer, 1 cc de polidocanol seria e 2 de ar. Para as concentrações maiores, 1 para 4. 1 de droga, 4 de ar. E ela deve ser agitada na seringa sob pressão. Alguns até propõem reduzir um pouco, sabe, dar uma viradinha na seringa, de modo que dificulte um pouco a passagem da espuma. Então, alguns colocam um filtro entre as duas seringas também para diminuir, aguentar essa pressão de agitação, né?
Então vai se agitando até que a espuma adquire um aspecto leitoso que você não pode ver, não consegue mais ver as bolhas. Então, quanto mais passadas, melhor. Mais ou menos de 20 a 30 passadas de uma seringa para outra, rapidamente, sob pressão. Fazer isso com a mão é difícil para obter uma consistência boa e uma espuma com a viscosidade necessária, né? Existem agora os métodos até mecânicos, né? O Turbofon, por exemplo, é um aparelhinho de origem francesa que você põe um intermediário entre duas seringas e são duas alavancas que agitam numa violência tal, sai uma espuma bastante consistente, baseado no método Tessari. E agora tem um negócio chamado Varixio, não sei se já viram, que é uma espécie de uma centrífuga. Eu não sei bem exatamente como é que funciona o negócio, mas você pode usar qualquer tipo de concentração claro, de polidocanol, que ele faz a mistura exata e dá uma espuma bastante consistente. Então, aí, o problema é que encarece o método, né? Você ter esses métodos mecânicos. Então, mas com a mão... Já existem no Brasil esses dispositivos, doutor? Já é possível comprar. Não são fabricados aqui, você tem que importar esses sistemas aí de agitação. Daí uma outra questão que vocês me perguntaram é o volume, né? Isso é também outra controvérsia. Isso é uma bronca, né? Sempre dá briga sobre isso. Então você vê que as primeiras diretrizes, o pessoal tinha um medo danado daquilo, né? Então injeta 6 ml numa sessão. 6 ml numa sessão, puxa, você tem que fazer sessões e sessões para poder conseguir um resultado. Você não fecha nem a safena com 6 ml, dependendo. Não fecha. Principalmente na Europa, talvez você consiga. Porque você vê muita safena tratada de, sei lá, 4,5 milímetros, 5 milímetros. Agora aqui, que a gente pega 1 centímetro, né, 10 milímetros, é difícil, você precisa de um volume maior. Existe um trabalho até que fala sobre isso. Quanto maior o calibre da veia, maior o volume de injeção necessário para você tratá-la, né? Então eu desde o início comecei a usar 10 ml por perna. Então no fundo eu injetava 20 ml por sessão. Nunca tive grandes problemas. Claro que tive alguns problemas, se vocês quiserem até eu conto, eu não estava preparado exatamente para isso. Lendo na literatura, existem autores injetando 30 ml, 40 ml em uma sessão, descrito em artigos científicos, mas a média é essa, é de 10 a 15 ml por sessão, aí é uma coisa segura. O que eu tenho feito? Com 10 a 15 ml, você trata o membro tranquilamente. Injetando 10 ml, eu tenho injetado nos 2 membros ao mesmo tempo, sem nenhuma complicação praticamente, as complicações menos de 0,5%. Então a orientação nossa lá na Espaçosfera é essa, 10 ml por membro, e se chegar a injetar 15 ml, fazer em 2 tempos, quer dizer, faz uma perna num dia, outra perna no outro dia. Sempre perguntam, mas qual é o intervalo de tempo? Então um dia eu estava conversando com o Tessari sobre esse negócio gozado, né? E o Tessari chegou a receber doente da Europa inteira. Então imagina, ele estava contando isso, assim, eu estou aqui em Verona, veio o cara da Sicília lá embaixo, para vir se tratar num dia e tem que voltar para a Sicília no dia seguinte. Então ele fazia o seguinte, ele injetava um membro, dizia, olha, vai tomar um lanche, passei um pouco, volta daqui umas 2 horas, injetava outra perna e pomba. Então se você usar um volume um pouco maior, essa é uma alternativa, que eu já fiz com alguns doentes que vieram de outros estados até para eu tratar aqui, né? Então, uma orientação geral, 10 a 15 ml, se usar 15 ml, divide em 2 tempos, mais seguro. E se precisar dividir em 2 tempos, no mínimo 2 horas de intervalo, porque em 1 hora toda a espuma já foi eliminada. Polidocanol, 95% é eliminado na primeira hora. Então, e o ar sai fácil pela respiração, não há problema, né? Então eu acho que essa é uma conduta, mas geralmente aqui a gente dá um intervalinho, né? Não, volta semana que vem, faz a outra perna e tal. Acho que é isso. Muito interessante, né? E quanto à concentração, doutor Eduardo, em relação ao tratamento da safena ou das varicosidades? Como é que o senhor conduz? Isso é outro problema, né? Eu uso, na maior parte dos casos, 3%, porque geralmente quem tem me procurado, a minha clínica é uma clínica popular, vai gente de menor poder aquisitivo em geral, uma classe média baixa, digamos assim. E eu tento resolver o problema o mais rápido possível para essas pessoas. Então eu uso o 3% na maior parte das vezes. Frequentemente as safenas são calibrosas. Então, de C2 a C6, 3%. Às vezes aparece aquela jovem senhora com as varizinhas mais fininhas, não tem uma coisa tão extensa, a safena não tem grande calibre.
1% funciona muito bem. E você diminui o risco, se não provoca uma inflamação tão grande, aquelas pigmentações que se formam pós-escleroterapia, se diminui bastante o risco, assim, né? Então, para usar para tratamento estético é uma certa controvérsia aí. Tem gente que não usa espuma absolutamente, né? E eu tenho usado já há muito tempo, então eu acho que é só prática, quer dizer, concentrações baixas, telangiectasia só 0,25% é ultra seguro de usar, e 0,5% para as reticulares, digamos assim. Então, com isso, fazendo uma compressão durante um certo tempo, logo após a injeção, não uso compressão assim como uso para as veias maiores, de botar uma meia ou um enfaixamento e compressão excêntrica. Faço uma compressão apenas manual na hora e volta para a próxima sessão. Acho que era mais ou menos isso, né? Faltou alguma coisa eu falar? Me lembrem aí. Não, na verdade, até para acho que foi bem completo, né, Luiz? Para comparar com o próprio consenso, ele tem uma tabela que ele coloca a sugestão da condução, digamos, pelo calibre do vaso. Um vaso de tanto a tantos milímetros, X% de concentração, 0,5%, 1%, por exemplo, enfim. E ele, inclusive, fala quanto e como drenar. Eu achei isso muito interessante que ele coloca no consenso. Como que eu queria que o senhor comentasse um pouco disso? O senhor drena todas? A drenagem, você falou, eu me esqueci. A drenagem é muito frequente lá na clínica. E praticamente todos os doentes, né? É quase que obrigatório, né? Então o doente volta com aqueles nódulozinhos dolorosos, às vezes hiperemiados, né? E tal. Eu peço para voltar em 15 dias. Eu tento dar uma esfriadinha nesse processo inflamatório e para voltar em 15 dias. Por quê? Liquefaz mais e se drena com mais facilidade. Duas maneiras de drenar. Uma que eu uso muito, que é o Butterfly 21. Butterfly ou Scalp 21, né? Então dá para drenar bem nesse período de mais ou menos 15 dias. Ou então, se a coisa está difícil, não está saindo muito bem, faço um botão anestésico local e punção com aquela agulha rosa 18G, né? Então aí drena-se com mais facilidade. Quanto mais sair, melhor. Acaba a dor, acaba todo aquele incômodo e o doente fica bastante confortável. Doutor, o senhor comentou sobre a concentração a 0,25%, né? Mas no próprio guideline ele nem menciona essa concentração. A gente queria saber como que o senhor vem utilizado essas concentrações menores e como que o senhor tem tratado aqueles casos mais estéticos com escleroterapia com espuma densa. Esse foi um problema que eu tive lá na clínica, quando eu tinha gente trabalhando comigo. A espuma é muito mais agressiva. Os cirurgiões vasculares em geral estão acostumados a glicose 75 e esclerosantes que são mais fracos. Então a chance de você fazer uma ferida com espuma existe, sabe, a necrosezinha. Quando você diminui a concentração, você consegue um bom efeito injetando com mais devagar. Então, primeiro, com espuma você não precisa injetar a mesma quantidade que você injeta os esclerosantes comuns líquidos. Você pode injetar quantidades menores. Concentração 0,25, a chance de ter complicações é muito baixa, desde que injetada adequadamente e tal, sem grandes pressões. E observando aquele halo claro que se forma ao redor, né? Na hora que está formando o halo claro, para de injetar. 0,5% para as reticulares ou também para as telangiectasias. É uma coisa que daí é a experiência que vai ditando, né? Você vai se acostumando a fazer, vendo que o seu índice de complicação está caindo, você consegue resultados bons estéticos. Então, você às vezes aumenta um pouquinho a concentração simplesmente para o tratamento ser mais rápido. Então isso é 0,25 ou 0,5. Agora, 0,25 para quem está iniciando para fazer tratamento estético, eu acho que seria a concentração ideal para ver os resultados. A desvantagem é ter que injetar um pouquinho mais, mas sempre lentamente. E tomar um cuidado danado, sabe, eu não usaria seringas menores de 3cc. Usaria sempre 3cc ou até 5cc mesmo, porque você não consegue dar uma pressão tão grande. Com seringas muito pequenas, a seringa de insulina, por exemplo, você consegue pressões mais altas. Então, quem está habituado a injetar com glicose 75, por exemplo, tem que fazer uma força danada para a glicose entrar. E a espuma não. A espuma entra com uma facilidade danada, você não precisa quase pressão. Então, até que a mão se acostume, eu acho que esse é um dos problemas. Então, acostumar a mão durante o tempo, concentrações mais baixas, e daí vai se arriscando. Mas quem está começando a fazer espuma, eu aconselharia, faça os casos mais graves primeiro, aquele que já tem sequelas na pele, que já tem tudo, experimenta fazer as telangiectasias nesses casos, que se der algum problema, já está lá mesmo, não vai piorar muito a situação do doente,
E se for fazer a jovem senhora, aquela coisa toda bonitinha que veio procurar por um motivo absolutamente estético, 0,25% das telangiectasias. Eu tô anotando as dicas aqui, depois vou pôr em prática aqui no meu consultório. Ô Luiz, essa tabela que você falou, a gente disponibilizou na internet, né? Onde é que ela tá? Essa daí, na verdade, a gente colocou no classificações, né? Classificações. Lá. Foi, a gente colocou. Sabe, essa tabela, é essa história do consenso, né? O consenso e essas diretrizes, no fundo, são recomendações. Quer dizer, o que é mais seguro? Valem muito para o médico que está iniciando, né? Seguir as recomendações. Mas depois que você vai adquirindo uma experiência, você vai vendo que você consegue mudar um pouco isso, e não é para seguir ao pé da letra, assim, rigidamente, né? Então você vai ganhando o seu traquejo. Quanto mais traquejo, menos complicação, né? Bom, para quem quiser ter acesso à tabela, então dá para acessar lá no classificações.vascular, que vai encontrar a tabela que o Luiz acabou de comentar. Doutor Eduardo, o senhor falou que o seu segmento pós-aplicação é aproximadamente após 15 dias, né? A gente queria que o senhor ensinasse um pouco sobre curativo, drenagem, e após esses primeiros 15 dias, como é que o senhor faz o segmento? Então, bom, o doente após a sessão sai com uma compressão excêntrica. É obrigatório, a meu ver. Isso diminui a chance de complicações, diminui necessidade de drenagem e pigmentação, né? Eu faço com um rolinho de algodão ortopédico sobre a veia tratada e uma meia 35 milímetros, né? Aquela estruva ou outro tipo semelhante, e atadura elástica, ou atadura elástica, né? Uma das duas. Essa eu deixo obrigatoriamente 24 horas. Daí o doente retira essa compressão e usaria uma meia elástica durante 15 dias. O que aconteceu na minha experiência aqui? Nem todos os doentes usaram, principalmente essas senhoras um pouco mais idosas, achavam a meia ótima, formidável, usavam 2, 3 dias e não conseguiam mais calçar, não queriam mais saber, aquelas coisas. O resultado é muito semelhante. Dá um pouco mais de desconforto, talvez maior necessidade de drenagens, mas como tratamento de varizes, a coisa funciona também sem a compressão durante os 15 dias. Na França, por exemplo, tem um grupo que não usa compressão nenhuma. Agora, se vocês forem ver a média de calibre de veias tratados, é 4,5 milímetros. Então, não é bem a nossa experiência aqui. Eu acho que vale a pena manter uma meia durante os 15 dias, né? E a drenagem, então em 15 dias eu tinha, mais ou menos isso, em 15 dias já está bom para drenar, fazer com um scalp, geralmente dá para fazer, ou um botão anestésico e aquela agulha rosa. Eu já vi na Europa funcionarem com aquela agulha rosa direto, né? Eu ainda não tive coragem de fazer isso, porque aquilo deve ser dolorido, em todo caso. Parece que tem um cara em Brasília que tá fazendo também. É? Mas eu Conhecido, né? Não. Na verdade, a questão 11, a gente ia falar um pouco da questão da compressão, né, que tem essas variações que o senhor comentou. O senhor acha que também isso é influenciado pelo clima local? Países mais frios tendem a fazer mais ou menos, enfim? Ou mais a questão do calibre da veia mesmo? Não, eu tenho essa impressão também, né? Porque a meia aqui é difícil, como dizem, o doente aderir ao tratamento, né? Compressão, a terapia de compressão. Uma das coisas é o clima mesmo. Então, nas áreas quentes, é difícil, o pessoal sente calor, todo mundo fala isso lá na clínica. Quando está muito calor é impossível usar a meia elástica. Então, isso é uma das coisas que eu vejo, quer dizer, ser mais agressivo no tratamento das varizes, principalmente com possibilidade de tratamento ambulatorial, né? Tratar de uma vez e evitar que o doente fique usando meia elástica durante muito tempo, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que leva os doentes também a deixar de usar a meia, ou a terapia de compressão em geral. E doutor, quanto à pigmentação, né, que é a principal complicação, é ressaltado no consenso que nenhum dos métodos mostrou acelerar o processo da despigmentação, mas ele reforça algumas questões técnicas, né, de pressão, volume da espuma e também compressão, drenagem aí no segmento. Como trabalhar essa questão da tão temida complicação na prática clínica? A pigmentação realmente é o grande problema, né? Geralmente o cliente pergunta, vai manchar, não vai manchar, etc. Uma das coisas é dar uma observada no doente. Por isso que eu acho que aquela entrevista que a gente faz, anamnese, exame físico, não sei o que, é um negócio muito importante. Porque alguns doentes já mostram, por exemplo, já foram operados antes ou já fizeram alguma manipulação antes e tem uma cicatriz pigmentar. Então a chance desse doente pigmentar é maior. Mulheres com
cloasma, manchas solares nas mãos, no rosto. Então, é um doente que inspira cuidados. Então, eles devem ser avisados. Agora, o que acontece com essa pigmentação? A grande maioria desaparece entre 3 e 6 meses, sem precisar fazer nada mesmo. Agora, alguns, isso na minha experiência é mais ou menos 10%, um pouco menos de 10%, eu não me lembro agora o número exato, mas não chega, digamos 10% seria. Doentes que ficam, por exemplo, 1 ano com a pigmentação ou mais, né? Então, se a pigmentação começa a demorar um pouco mais, e eu acho que esses tratamentos dermatológicos ajudam, esfoliantes, peelings, sabe? Então, que é o que eu tenho usado. Ou mesmo, eu não tenho experiência com isso, mas quem tem experiência com luz pulsada, então a retirada de manchas com luz pulsada funciona muito bem e apressa o desaparecimento. Agora, eu também tenho dúvidas, eu não sei se no consenso aí eles falam de drogas via oral, né? Porque tem gente que fala muito no Pycnogenol, que pode diminuir a pigmentação. Realmente eu não sei. Me aconteceu uma coisa engraçada no consultório, se vocês quiserem saber, assim, é uma curiosidade, mas vale como experiência. Eu tinha, no início da história, manchas e aquele negócio me preocupava, os clientes reclamando e etc e tal. E daí um dia eu comecei a ler, influenciado por um grupo carioca lá do Hospital Pedro Ernesto, por sinal, que eles estavam usando muito Daflon, né? Davam previamente para diminuir a pigmentação. E diz que diminuía a pigmentação. Nessa época é que eu comecei a usar mais intensamente a compressão excêntrica mesmo, para valer. Então eu juntei as duas coisas e fiquei sem saber qual que era melhor. Mas a minha impressão... eu até comentei. Quando eu comentei isso com o meu amigo americano lá, o Reader, ele virou para mim, não tira nenhuma das duas, né? Mantém, né? Tá ganhando. Pela dúvida. Virou piada o negócio até, mas em todo caso, eu tenho a impressão que a compressão excêntrica é o mais importante da história. Não sei se as drogas têm um grande efeito, mas precisaria fazer aquela história que hoje falam tanto nisso, né? Mostrar uma evidência, fazer um trabalho randomizado e etc e tal. Isso aí, vocês que são jovens, têm tempo, agora com a pandemia devem estar trabalhando um pouco. O Cafístula Rota chegando aí. Doutor, e só para complementar, assim, essa questão que o senhor falou dos cremes despigmentantes, né? O senhor tem o hábito de passar após terminar o tratamento? Ou o senhor dá tô sentindo que tá manchando, vou passar um pouco, depois descontinua? Como não, o senhor... Eu espero aparecer alguma coisa. E na maior parte das vezes o que acontece, você faz os primeiros retornos, né, entre até um mês, tem um leve bronzeado, assim, sobre o trajeto venoso tratado. 1 mês e meio, 2 meses depois, você vê que esse trajeto às vezes desapareceu espontaneamente. Então, eu fico esperando. Se a coisa começa a se manter por mais tempo, eu uso um desses esfoliantes. Então, aquela fórmula clássica dermatológica, né, que é hidroquinona, ácido retinóico e corticoide. E outra coisa que eu tenho usado é o ácido, é um peeling mesmo, né? Existem várias maneiras de fazer, mas o peeling é uma coisa que pode ajudar, dar uma esfoliada na pele mais agressiva e tira. Ácido tilglicólico. Eu gostei muito dessa maneira de falar para o paciente um leve bronzeado em cima da veia. Vou usar, viu? É o que eu digo. Não vai da forma como se fala. Suaviza um pouco a coisa. E outra coisa, sabe o que é interessante? Todo mundo diz, não tome sol, não tome sol. Se elas tomarem sol, a pele se iguala. Quando passa aquele bronzeado do sol, também sumiu a pigmentação. Então é uma dica para fazer perto do verão, assim, pode deixar tomar sol. Eu acho que a grande mágica da espuma, para quem faz com finalidade estética, é que você ficar entre o tratamento sem pigmentação, mas com efetividade, né? Você conseguir acertar a tua mão ali entre você resolver o problema e não pigmentar. E aí a dificuldade para quem tá começando é essa. Às vezes pesa a mão, pigmenta todo mundo e daí fica descrente da técnica. Exato. Mas aí eu acho que isso é o perfeito, mas isso é treino, eu acho, sabe? Por isso que eu acho que começando com os doentes mais graves, tratando doentes mais graves e tentando dar disso o melhor resultado estético possível, você vai ganhando confiança, você vai vendo que as manchas não vão aparecendo e você vai daí tratando cada vez mais os doentes mais estéticos, digamos assim. Que apesar da gente ser defensor da medicina baseada em evidência, tem coisa que não dá para aprender no guideline, né, doutor Eduardo? É verdade. Eu acho que é.
essa evidência, né? Muitas vezes você vê, quando começou esse tratamento com espuma, as evidências eram apenas experiências médicas, experiências do pessoal, e que juntaram e fizeram uma primeira diretriz baseada em experiências pessoais. Depois que começaram a produzir os trabalhos e tal, e a coisa foi saindo, e agora já existe evidências mais consistentes, né? Trabalhos randomizados e tal. Então, até obter essa evidência forte, a coisa demora. E às vezes você perde tempo em fazer um tratamento que é altamente vantajoso para uma população, né? Sobre a mão do tratamento, tem outro ponto que a gente não pode deixar de comentar, que é sobre a utilização da ultrassonografia, né? O consenso reforça a recomendação de um treinamento em ultrassonografia específico para a técnica de espuma densa. O quanto isso pode influenciar no resultado final do paciente, doutor? Olha, puxa vida, eu aprendi a mexer com ultrassom e nunca mais larguei. É muito interessante. Você, desde a punção, você faz eco guiada, quer dizer, você tem certeza do local onde você está injetando, dentro da veia, no local certo, no nível certo, e aí à medida que você vai injetando, você vai acompanhando a espuma. É facílimo de ver no ultrassom, porque forma uma estrela branca em cima com uma sombra acústica abaixo. Então você vai acompanhando, você vê por onde entrou. Por exemplo, uma das coisas interessantes, às vezes você vê injetando numa safena parva, parece que enche a poplítea de espuma de um negócio assim, que ela fica quase que toda branca. Fica com o ultrassom ali olhando, manda fazer uns movimentos com o pé, lava a poplítea. Então são essas coisas, quer dizer, que o ultrassom te dá essa é uma grande vantagem, né, o ter o ultrassom na mão. Desde o diagnóstico, outra coisa que me chama a atenção muitas vezes, por exemplo, você vê mapeamentos ultrassonográficos feitos por radiologistas que não têm experiência com o tratamento clínico e com a doença em si. Então valorizam todos os refluxos. E muitas vezes alguns refluxos e calibres de veia são tão pequenos que você não precisa tratar especificamente aquilo. Se você tratar o restante das varizes, aquelas veias vão diminuir de calibre. Então, algumas safenas que, por exemplo, alguns retirariam numa cirurgia por indicação de um exame desse tipo, se a própria pessoa faz o exame e consegue avaliar isso e ter uma experiência, quer dizer, essa não é tão dilatada assim, eu posso reduzir o calibre tratando das tributárias só. Então isso é uma coisa interessante, a gente já tem uma certa experiência lá na clínica com isso, e de doentes que ficaram muito bem com a própria safena reduzida de calibre, insuficiente ou não, e muito tempo. Um dos doentes voltou 10 anos depois para tratar a outra perna e ele não notou que estava começando a ter varizes na perna que tinha sido tratada antes. Então, essas coisas são vivências muito interessantes, vale a pena. Eu acho que o ultrassom virou um estetoscópio para o cirurgião vascular hoje em dia e tem que usar, tem que treinar. Bom, doutor, então vamos fazer um apanhado agora. Consenso, essa experiência em Nicarágua, esses anos em contato com os maiores nomes, né, dessa parte da espuma de todo mundo, toda essa bagagem que o senhor adquiriu, o senhor resolveu juntar e criar um curso, não é isso? O curso Ablave. Então, bom, é verdade. Um pouco pra gente. Não, esse curso surgiu. Ablave, você vê o nome, né? Uma abreviatura de ablação venosa, né? Então, no início havia os vários tipos de tratamento e eu tentava levar para o lado da espuma a coisa, né? Surgiu há alguns anos por estímulo de colegas mesmo, que interessados no método, e alguns médicos mais jovens, assim, tipo residentes e tal, que me procuravam para querer saber como é que funcionava, queriam visitar a clínica e tal. Então eu tive a ideia de organizar um primeiro curso. Foi mais ou menos 10 anos atrás, e daí eu vi umas coisas interessantes. Por exemplo, naquela época, se você falasse em classificação CEAP, dinâmica venosa, né, hemodinâmica venosa, mapeamento ultrassonográfico, não era uma coisa rotineira. Hoje parece até bobagem eu estar falando isso, mas na época não era. Então o curso, na hora que eu notei isso, eu tive que incluir no curso vários aspectos, desde o diagnóstico da doença, a importância da ultrassonografia e aí o tratamento em si, que podia ser, na época, mais frequentemente laser e espuma, né? Então eu tinha um grande amigo de Jundiaí, que faz laser muito bem, então ele me ajudava lá, fazendo umas demonstrações também, falando sobre laser. Daí, o grande sacada do curso foi a parte prática. Isso que é uma coisa interessante. Eu tive
realmente o prestígio de muitas firmas de ultrassonografia. Então, que cederam assim 6, 8 aparelhos para cada curso. Então, eu conseguia fazer turmas de 30, 40 pessoas, pequenos grupos com cada aparelho. O pessoal tem a chance, e até hoje é assim, de fazer o ultrassom, fazer um mapeamento, se quiser, num doente, ou treinar punção. Na época, lá para trás, era difícil um residente ser treinado a punção ecoguiada. Era uma coisa que não era tão frequente. Então, eu usei, vocês conhecem o Robson Miranda, né? De ultrassonografia, ele tem um modelo de peito de frango que é muito interessante. Então, eu fiz uma adaptação desse modelo com uma bexiguinha botava no meio do peito do frango uma bexiga dessas de festinha de criança, que você faz bichinho. Então, as bexigas menores têm 6 milímetros de calibre. Eu enchia com líquido vermelho, botava no meio do peito de frango e às vezes fazia até umas tortuosidades, dava para fazer isso. Então tem um vício, aliás, o peito de frango parecia uma meia corposa e tinha que funcionar aquilo, né? Bom, no início do curso, vocês imaginam, era uma brincadeira e era muito divertido, porque ia muito médico, mais ou menos da minha idade, e que não tinha a menor prática de punção ecoguiada, de fazer ultrassonografia, tudo isso. Então era realmente uma coisa muito divertida do curso. Então você perdia algum tempo com isso, o pessoal podia funcionar o quanto quisesse, errar o quanto quisesse, nem frango não reclamava de jeito nenhum, né? E depois não pigmentava. Os doentes, na maior parte dos doentes eu fazia, né? Ou alguém comigo que já tivesse uma certa experiência fazia. E daí a gente foi vendo, com o passar do tempo, todos vocês aí, eu tenho certeza que já sabem fazer punção ecoguiada até de olho fechado, sei lá, não precisa, virou uma coisa rotineira para todo mundo, né? E injetar, acompanhar a estéreo. Então já tem a possibilidade de muita gente tratar doentes. Eu seleciono um grupo de doentes, que é outra ação de benemerência que eu faço, né? Eu reúno um grupo de gente que está com dificuldade de conseguir tratamento, vai lá para o curso, a gente trata 30, 40 doentes, sei lá, mais até, já chegamos a tratar 50 doentes no curso. Então, o curso no fim vira um fim de semana assim de imersão, com muita parte prática e uma boa parte teórica. Vem gente do Brasil inteiro para dar aula e nos últimos cursos tem vindo uns argentinos, meus amigos, que têm muita experiência, tanto com laser quanto com espuma. E agora tem um outro amigo que eu estou esperando que venha também com o Flebogriff para fazer demonstrações, etc. Né? Então, quer dizer, o curso é muito amplo. Esse ano, que eu estou pensando em fazer em outubro, se é que vai ser possível, eu estou pensando em fazer um curso presencial e ter todas essas demonstrações dos métodos mecanoquímicos e espuma e tratamentos não tumescentes, digamos assim, virou uma expressão isso, né? Sem anestesia tumescente, que é uma coisa que toma tempo para a gente fazer, então deixar os tratamentos o mais rápido possível. Ô, doutor Eduardo, então o curso ele é interessante desde o cara que não sabe absolutamente nada de espuma e aí ele vai aprender os conceitos básicos, mas também para aquele cara que já tem os conceitos iniciais e vai refinar a técnica ali, é isso mesmo? Ah, sim. Não tem só isso, tem os conceitos básicos, tem experiência já, que hoje já tem gente com experiência assim, como vocês dizem, né? Casuísticas estudadas, trabalhos mais bem fundamentados, etc. E outra coisa, tem os aspectos polêmicos, né? Por exemplo, tem um amigo meu que vem da Argentina, Dr. Ferracani, que é um camarada muito interessante, que ele tenta reduzir o calibre da safena até deixá-la incompetente, o contrário, até deixá-la competente. Então, baseado no ultrassom, ele punciona a safena, bota a fibra do laser e vem com baixa energia, não precisa de tumescência, porque não dói daí, e ele vê a safena contrair. Então, ele consegue tornar uma safena de 8 milímetros, mais ou menos, uma safena de 5 milímetros e competente, muitas vezes. Será que isso funciona? Será que isso seria um caminho? São coisas, interrogações, né? Esses métodos, será que vale a pena associar mesmo? Eu, por exemplo, que tenho feito tanta espuma sem precisar inventar muita moda, será que o método mecânico-químico vai ser melhor? Quer dizer, ainda não dá para ter certeza disso, mas essas dúvidas todas, essas coisas todas acabam surgindo no curso e eu acho que para 2021 a gente vai ter todos esses aspectos sendo falados. Além de complicações, né? Por exemplo, uma das coisas que nós estudamos lá na clínica foi muito interessante, foi a chance de TEP, né? Então, tromboembolismo pulmonar e tal, tromboembolismo venoso.
Na época que eu comecei a fazer espuma, o que se dizia é que ia dar embolia de pulmão em todo mundo. Não deu. Aí eu fui ver. Então, realmente, o tromboembolismo, né, é 0,5% dos nossos doentes lá. E a embolia de pulmão mesmo é 0,2%. É metade. Então, quer dizer, está dentro da segurança de qualquer outro tipo de tratamento mais bem estabelecido, né? Então, esse é um trabalho que surgiu lá na Espaço Vascular, foi publicado na Phlebology, se vocês quiserem ver, agora no volume de 2021. Tá lá, volume 36, se não me falha a memória, da Phlebology. Tá lá o nosso trabalhinho. Espero que saiam mais daqui para frente. Uau, que aula, hein? Foi muito bom, doutor Eduardo. A gente tá chegando no fim aqui da entrevista. Tenho certeza que foi muito produtivo para todo mundo, né? Eu, particularmente, aprendi muito aqui hoje. Eu queria que o senhor fizesse Muito obrigado, puxa vida. As considerações finais e deixasse um recado para os nossos ouvintes. A gente tem uma parcela grande de ouvinte que são cirurgiões vasculares mais jovens e também residentes. Fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado a vocês. Eu também passei um momento agradabilíssimo com vocês aqui. Podem ter certeza, foi um grande prazer. E eu estou à disposição de todo mundo, claro, né? Se quiserem procurar, visitar a clínica, por favor. É um convite que eu faço a vocês, principalmente, a todos que veem aqui as nossas entrevistas. Essas entrevistas de vocês estão espetaculares. E o curso Ablav está aberto, programado para outubro. Se quiserem, o endereço é Avenida Angélica 2447. E a sala 51 é a clínica, né? E o mezanino é onde acontece o curso, né? Então, estou lá de braços abertos para quem quiser fazer uma visita. Se quiserem tirar mais dúvidas, sei lá, no que eu puder ajudar todo mundo, estou à disposição. Para o pessoal que está escutando a gente, eu vou pedir para que vocês abram o Instagram e sigam os perfis do curso Ablav e também do Dr. Eduardo. Vocês encontram eles na rede como @curso_Ablav e também como @dr_Eduardo Aguiar. Além disso, você encontra todas as informações do Dr. Eduardo e do curso no site www.ablav.com.br. Lembrando que o curso esse ano tem data programada para os dias 15 e 16 de outubro, que tá aí já, né? Então ainda dá tempo de você se inscrever, até com um cupom promocional aqui do Fogart. Doutor Eduardo, mais uma vez, valeu demais aí por participar com a gente e contribuir com todos os ensinamentos aqui no Frêmito. Obrigado a vocês mais uma vez, uma boa noite. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Compartilha a gente onde você está escutando esse podcast agora, marca um amigo que você acha que vale a pena escutar todo o nosso conteúdo aqui. E posta também as tuas cirurgias utilizando o catéter Fogart. Não deixa de conferir e participar das nossas postagens lá no perfil do Instagram. Se você ainda não segue o Frêmito aqui no Spotify, então pausa aí e dá um follow. Isso é muito importante para a gente continuar a nossa produção de conteúdo. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais! Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.